a guerra pelas vacinas contra a Covid-19 aqui no Brasil. Este é o tema da minha entrevista com o presidente do IBEDAFT, o jurista Dr. Kiyoshi Arada. Olá, Dr. Kiyoshi, como vai o senhor? Vou bem, e você, Vivi? Tudo ótimo. Doutor Kiyoshi, a gente começa aí o ano de 2021 com a vacinação contra a Covid-19 no mundo todo e aqui no Brasil já começa a se desenhar uma guerra aí. O que o senhor acha que vai acontecer? Olha, Vivi, o quadro está bem complicado devido à politização desse tema aí de combate a coronavírus. Mas isso não deveria estar acontecendo, não é? Deveria a União, Estados e municípios atuarem harmonicamente, de preferência sob coordenação do Ministério da Saúde, para que fizesse a vacinação em massa de todo brasileiro, de norte a sul, leste a oeste. Entendeu? Mas, infelizmente, houve essa disputa política em função das perspectivas eleitorais de 2022 e abriu um fosso entre o governo federal e o governo estadual, principalmente aqui de São Paulo. Daí essa confusão toda. A grande verdade é que o Ministério não tinha estratégia nem logística para fazer essa vacinação. Ele foi, na verdade, empurrado pela iniciativa do governo de São Paulo. Não é? Mesmo pressionado pelo Supremo Tribunal Federal, nos primeiros dias dessa decisão da Corte Suprema, o governo federal não foi capaz de traçar um plano nacional de vacinação. Agora que traçou o plano, que diz que ia começar dia 20, porque o governo do estado disse que ia começar no dia 25, então o federal antecipou para marcar a passagem na história, a sua primazia na vacinação da população. Então, tudo isso atrapalhou bastante, mas estava quase que andando na direção certa, quando o presidente Bolsonaro determinou que o ministro requisitasse os insumos da vacina, ou seja, agulhas e seringas. Não é? Essa requisição foi efetivamente realizada, entraram na ação no Supremo Tribunal Federal, o ministro Lewandowski concedeu uma liminar, dando um prazo de 5 dias para devolver eventuais insumos já encaminhados ao Ministério. Com isso, criou-se uma guerra, né? Agora, o presidente Bolsonaro é meio contraditório. Ele havia zerado a alíquota de importação de agulhas e seringas, bem como a retirada sobre taxa de seringa descartável da China. Só que 2 dias depois, sob o fundamento de que esses insumos subiram no mercado, ele suspendeu a importação e resolveu, então, digamos assim, entre aspas, confiscar o material do Estado de São Paulo. Né? Então, mas parece que, enfim, o governo estadual fez as pazes, parece que o Ministério da Saúde efetivamente vai estar no comando dessa vacinação em âmbito nacional. Doutor Kiyoshi, mas o Ministério hoje saiu uma nota dizendo que o Ministério da Saúde comunicou ao Supremo Tribunal Federal que ele não tem vacinação, que ele realmente não tem seringas e agulhas aí para essa primeira etapa de vacinação. Na verdade, são 7 estados, ele usaria aí todo o estoque dos estados, e 7 estados não têm estoque suficiente. A gente está falando aí mais ou menos de 40 milhões de brasileiros que vão ficar fora aí do Plano Nacional de Imunização nessa primeira etapa. Então, como é que resolver essa logística, se o senhor mesmo citou aí que o presidente interrompeu o pregão das seringas até que o preço voltasse ao normal? Como resolver esse problema, né, doutor Kiyoshi? Isso daí parece uma sabotagem, né, Vivi? Não é possível um negócio desse, né? Quer dizer, o homem quer mudar a lei de oferta e procura, né? Quer dizer, não é possível. Mas creio que não vai ficar prejudicada essa vacinação, mesmo porque a vacina tem que ser feita nos estados e nos municípios, não é? Apenas a logística, a definição de calendário, quem vai ser vacinado primeiro, os índios, o pessoal da saúde, depois dos índios, os idosos de mais de 75 anos. Então, esse calendário é que o Ministério vai monitorar.
Agora, o insumo não precisa sair do estado de São Paulo. Você vai se vacinar no estado de São Paulo, já fica aqui, entende? Agora, o problema são os estados que não dispõem desses insumos. Por isso que o Ministério estava requisitando para fazer essa redistribuição. Não é? Mas nada impede, de comum acordo, o Estado de São Paulo, tendo estoque de sobra, direcionar também para os outros estados. Só que aí o dividendo político seria do governador e não do presidente, que queria centralizar a distribuição dos insumos. Como se nós, brasileiros, né, doutor Quiochi, estivéssemos aí preocupados quem é que vai faturar politicamente em cima das vacinas. A gente quer mesmo é que toda a população seja logo vacinada. Infelizmente, a saúde foi politizada, né? E todo mundo está tirando dividendos políticos, alguns estão tirando dividendos financeiros, né? Você vê os 18 mandados de busca e apreensão lá no Piauí, né? Entendeu? Cama hospitalar, hospital de campanha, equipamentos médicos superfaturados, aproveitando essa legislação excepcional que dispensa a licitação. Dispensa a licitação, mas não dispensa outros requisitos, como a publicidade da compra. E tudo isso ficou escondido, né? Então, superfaturaram, estão fazendo a festa, né? Lamentável isso, né? Sem dúvida. Doutor Quiochi, e agora, com a vacinação, a vacinação aqui no Brasil, é claro, no mundo todo isso, né? Mas aqui no Brasil deve demorar realmente a primeira leva aí dos vacinados, mais ou menos, estima-se 40 milhões de brasileiros. O ano todo de 2021 deve ser aí focado na vacinação. Mas, enquanto isso não acontece, o país aí sofre aí até com essa segunda onda da Covid, muito mais contagiosa, né? O presidente Bolsonaro disse que o país está quebrado. Pelo jeito, a Ford concordou, fechou as portas aqui no Brasil e foi embora, né? O que o senhor acha como o Brasil vai enfrentar esse ano de 2021, ainda com a vacinação caminhando para a imunização de toda a população? Com essa vacinação, muda-se a expectativa de crescimento econômico aqui no Brasil. O país não está quebrado coisa nenhuma, e o presidente é o primeiro a saber que não está quebrado. Isso foi um jogo político, uma forma de impedir que os governadores fiquem pendurados no Tesouro Nacional, né? Então, ele deu um recado, não vem não que não tem, entendeu? Mas o país está muito bem. A expectativa dos organismos internacionais, em meados de junho, julho, era de que o Brasil ia sofrer uma queda do PIB igualzinho ao dos países desenvolvidos, ou seja, 9%. Né? Acredito que não chegou nem metade dessa previsão. Ficou em torno de 4,5% do PIB, a menos. Né? Então, de maneira que o país está bem, tanto está bem porque a Bolsa está subindo. Né? Nunca a Bolsa subiu tanto. Antes da Covid, quando chegava a 65 pontos, era uma festa, né? Agora já foi para 70, 80, 90, passou 100 pontos. Então, não se pode dizer que a economia está quebrada. Doutor Quiochi, e agora, com as reformas, com a situação mais equilibrada, as reformas devem voltar à pauta, na sua opinião, agora em 2021? Principalmente aí a reforma tributária, a reforma administrativa? Tem espaço para isso com o novo presidente aí da Câmara e o novo presidente do Senado? Pela lógica, deveria implementar, em primeiro lugar, a reforma administrativa, enxugar o tamanho do Estado, tornar o país mais fácil de ser governado, em termos de planejamento econômico financeiro, não é? Para depois você tocar a reforma tributária, não é? Dentro de um país já enxugado, um Estado enxuto. Não é? Aí você dimensionaria o quanto da receita seria necessária para implementar o programa de governo nesse novo Estado. Mas as eleições estão se aproximando, então reforma administrativa que mexe com despesas, notadamente de pessoal, é uma bandeira antipática, né, para a população em geral.
isso pode travar essa discussão e nós podemos perder essa oportunidade de aprovar instrumentos normativos hábeis para dar combate a esse início de recessão econômica e retomar o crescimento. Lamentavelmente, sempre a questão política tem interferido na tomada de decisões por parte do Congresso Nacional e por parte do próprio governo. Então, essa reeleição, no meu modo de entender, é um desastre, né? Doutor Quiochi, tem mais um caso aí, como essa segunda onda da Covid deve realmente acelerar aqui no país, principalmente por causa das reuniões aí durante as festas de final de ano, e já foi encontrada aí uma nova cepa do vírus em Manaus, que é realmente muito mais contagiosa, tanto quanto a que foi encontrada no Reino Unido. Isso aí não sugere aí que a gente precisaria aí estender um pouco mais esse orçamento de guerra com proteção aos vulneráveis, proteção às pequenas empresas, proteção aí aos contratos de trabalho? Sim, eu acho que sim, porque esse programa de auxílio emergencial, ele terminou muito abruptamente, né? Tem que haver um prazo maior de passagem de um regime para outro. Começou, na verdade, flexibilizou para 300, começou com 600, mas 300 morreu. Quer dizer, poderia prolongar um pouquinho mais, dar uma flexibilizada em torno de 200, depois 100, e finalmente acabar com esse benefício quando a economia estiver mais estabilizada, né? Mas acabar abruptamente em 31 de dezembro, como está acontecendo, você vai jogar no mar das amarguras os 40 milhões que a Covid-19 redescobriu, porque nós não sabíamos que tinha 40 milhões vivendo abaixo da linha de miséria, entendeu? Ouvia-se falar, mas nunca se sabia dos números. Agora, esses 40 milhões tornaram-se invisíveis, porque eles já têm um CPF, têm uma conta bancária, e ninguém sabia disso, né? Eles estavam vivendo na clandestinidade, entendeu? Então, de maneira que acabar com esse benefício emergencial de uma vez, assim, abruptamente, poderá fazer com que esse contingente de 40 milhões volte a desaparecer. E, além disso, uma pesquisa do Sebrae identificou que os projetos aí de crédito às pequenas e microempresas dá 56% das pequenas e microempresas que procuraram crédito junto ao governo federal, metade só conseguiu acesso ao crédito. Então, tem muito pequeno empresário aí no sufoco nesse começo de ano também, para pagar funcionários, para realmente reestruturar todo o comércio até que se volte ao nosso antigo normal, né, doutor Quiochi? Essas também vão sofrer. Eu acho que a política creditícia deve permanecer por mais tempo, não é? Mas o mais importante não é ficar dando parcelamento, ficar dando créditos, incentivando isso, incentivando. O mais importante é baixar a carga tributária. Nenhum país latino-americano tem uma tributação de 36% do PIB, só o Brasil, entendeu? Agora, não adianta você ficar implementando a política de incentivo a micro e pequena empresa, e empresa em geral, se você está sangrando os cofres dessas empresas através de uma tributação exacerbada, entendeu? O nosso governo do Estado de São Paulo, ele agiu na contramão da conjuntura econômica. Em vez de dar moratória, diminuir a carga tributária, fez o contrário, provocou um aumento de 34,28% do ICMS, né? Não sei, que atingiu o setor agrícola aí por causa da ameaça de tratorada, ele voltou atrás. Mas o estrago está feito. Por causa daquele aumento em dezembro, começar em 1º de janeiro, os preços da cesta básica dispararam e ele retirou aquele aumento
e os preços não retornaram ao que era antes, entendeu? Sem dúvida. Doutor Quioshi, Baixar a pressão tributária é sinônimo de ajudar na recuperação da economia. fundamental, realmente. Doutor Quioshi, queria muito agradecer sua presença aqui no NGT Notícias. Muito obrigada. Vamos falar muito de reforma, se Deus quiser, aí, ainda nesse ano de 2021. Obrigada pela sua participação. Tá bom. Tchau, tchau. Esse foi o Dr. Quioshi Arada aqui no NGT Notícias. A gente fica por aqui. Muito obrigada pela sua audiência e eu te aguardo na próxima edição. Até mais!